Vamos para mais uma revisão direto ao ponto. Dessa vez falando sobre fração, um assunto básico de matemática, mas que tem a sua importância na resolução de várias questões, de vários problemas, diversos exercícios. Então, não negligencie, não deixe de lado, beleza? O que é uma fração? Uma fração é um número escrito sobre o outro. A sobre B, A dividido por B. Adianto para vocês que toda fração representa uma divisão. É isso mesmo. Na verdade, toda fração é uma divisão, tá? Então, ó, é assim que a gente representa, é assim que a gente escreve uma fração. A sobre B, em que a parte de cima, é o numerador, e B, a parte de baixo, é o denominador. Denominador. Beleza? Beleza, tranquilo. Agora, qual é a noção intuitiva de fração? Como é que a gente aplica isso na prática, né? Quando você fala de fração, você está falando, na verdade, de parte do todo. Tá? Você está falando da parte e do todo. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos pegar esse 3 sétimos aqui, ou 3 sobre 7. Eu tenho aqui em cima o 3, que representa a parte, o que foi tomado, e o 7, que representa o todo, tá? O todo que foi dividido em 7 partes iguais, e aqui, ó, 3 sétimos. 3 tomados do todo, que é 7, tá? A gente vai para um exemplo prático aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma pizza, ó, tá? Faz de conta que isso aqui é uma pizza, e eu dividi essa pizza em 4 pedaços iguais, tá bom? E aí, eu com fome, vou lá e como um pedaço dessa pizza. Comi um pedaço dessa pizza. Qual é a fração que representa esse pedaço que eu comi? Observem que eu comi um pedaço dos 4 totais, tá? Eu comi uma parte do todo, ou seja, a minha parte, a parte que eu peguei aqui, foi um pedaço, uma fatia. De quantos no total? De 4 pedaços. Então, eu comi uma parte, eu tomei uma parte do todo. Eu tomei uma parte de 4 pedaços existentes, né? De 4 pedaços no total. Então, um quarto representa a parte que eu comi, a quantidade que eu comi da pizza, tá? Vocês concordam que se eu comi um quarto da pizza, é porque sobrou 3 quartos? Sim, né? Se eu comi um quarto da pizza, o que restou foi o quê? Um, dois, três pedaços de 4 no total, tá? Então, essa primeira situação aqui, ó, representa o que eu comi, a fatia que eu comi, ou seja, eu comi uma, tomei uma fatia, tomei um pedaço, comi um pedaço do todo, ou seja, das 4, tá? No total. E o que sobrou? O que sobrou foram justamente 3 fatias das 4. Tá? Então, eu comi um quarto e sobraram 3 quartos. Tranquilo? Tranquilo. Agora, vamos para uma situação semelhante. Só que, em vez de comer um pedaço, agora eu comi 2. Eu estava com mais fome, né? Estava com muita fome. Em vez de comer um pedaço, comi 2. Então, eu comi esse pedaço aqui. E, além de comer esse pedaço, comi outro pedaço. Esse pedaço aqui. 2 pedaços. Qual é a fração que representa esses 2 pedaços que eu comi da pizza? Bom, a pizza tem 4 pedaços no total. Eu peguei o todo e dividi em 4 pedaços iguais. Tá? Então, o meu todo aqui é 4. O que eu comi nessa segunda situação, que foram 2 fatias, são 2 quartos. Eu comi 2 quartos da pizza. Né? Eu peguei 2, tomei 2 partes, peguei 2 pedaços da pizza de um total de 4. Tá? Então, isso aqui representa o que eu comi, ó, nessa situação de baixo. Já que eu comi 2 pedaços da pizza, então 2 quartos, 2 do total, parte do todo. E vocês concordam comigo também que se eu comi 2 quartos, quantos pedaços sobraram? Sobraram 1, 2. 2 pedaços do total também, ó, 2 pedaços de todos os 4 outros pedaços, tá? Do todo. Então, isso aqui é o que sobrou. Então, comi 2 quartos e aí sobraram 2 quartos. E observem que, se eu somar aqui, ó, a gente vai trabalhar com operações envolvendo frações, tá? Mas aqui é simples de entender. Se eu, né, pegar o que eu comi, ó, um quarto, e somar
com o que sobrou, 3 quartos. Vocês concordam também comigo que eu vou ter a pizza inteira, ou seja, 4 quartos, que é igual a 1? Sim. Na mesma situação aqui, ó. Eu comi 2 pedaços dos 4. Se eu pegar esses 2 pedaços e juntar com o que sobrou, que foram 2 quartos, eu não vou ter também a pizza inteira, 4 quartos, que é igual a 1 inteiro? Sim. Então essa é a noção intuitiva de fração. É assim que você deve enxergar a fração, tá? Essa compreensão aqui, né, dessa noção intuitiva, vai ajudar você a resolver vários problemas, interpretar várias situações problema, tá? Questões, exercícios e tudo mais. Tranquilo. Então, a gente viu a representação, a noção intuitiva, né? E agora vamos para a classificação. Sim, as frações possuem classificações. A mais importante aqui, adianto para vocês, é essa aqui, ó, as frações equivalentes. As frações próprias e impróprias só para, né, não passar batido mesmo. Frações próprias. O que são frações próprias? As frações próprias são aquelas em que o numerador é menor do que o denominador. Repetindo, as frações próprias são aquelas em que o numerador, a parte de cima, é menor do que o denominador. Os exemplos: 1/2, né? 1 sobre 2, ou 1 sobre 2. Observe que o numerador é menor do que o denominador. 3 sétimos. Observe que o 3 é menor que o 7, né? 3 é o numerador e 7 é o denominador. 4 sobre 9. 4 é menor do que 9, então a gente tem aqui o numerador menor do que o denominador. E assim por diante. E as frações impróprias? As frações impróprias são o contrário. As frações impróprias são aquelas em que o numerador é maior do que o denominador. Tá? Nas frações impróprias, o numerador é maior do que o denominador. Estão aqui os exemplos, né? 3 sobre 2, né? 3 é maior que 2, 3 numerador e 2 denominador, 10 sobre 6, 7 sobre 5, tranquilo. Agora eu quero que vocês deem uma atenção especial para as frações equivalentes. As frações equivalentes são muito importantes para a resolução de várias questões, na questão de simplificação, né? Você simplificar aí as frações, quando você vai trabalhar com razão e proporção, porcentagem. Então, entender a equivalência das frações é muito importante, é crucial, tá bom? E eu trouxe aqui essas frações, trouxe esse exemplo aqui, para vocês verem como é que funcionam as frações equivalentes. Observem que eu tenho 1/3, 2/6 e 4 sobre 12, né? 1 sobre 3, 2 sobre 6 e 4 sobre 12. Se eu multiplicar aqui, ó, lembrando que para eu operar entre as frações, quando eu vou simplificar ou multiplicar numerador e denominador, eu tenho que fazer isso com o mesmo número, tá? Eu tenho que operar, eu tenho que simplificar numerador e denominador com o mesmo número para que a fração não se altere, beleza? Observe que se eu multiplicar 1 por 2 aqui, ó, e o 3 por 2 também, o que eu faço em cima eu tenho que fazer embaixo, tá? Se eu multipliquei por 2 o numerador, eu tenho que multiplicar também o denominador por 2. Então, multiplica o 1 por 2. 1 vezes 2, obtive 2. Multiplica o 3 por 2. 3, 2, 6. Ou seja, quando eu multiplico em cima e embaixo por o mesmo número, eu gero uma outra fração que é equivalente à original. Tá? E para eu voltar para a fração original, basta eu dividir por 2. Se para ir eu multipliquei por 2, para voltar eu divido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Então, 1/3 e 2/6 são frações equivalentes, tá bom? E observem que o 4 também vai ser, 4 sobre 12, né, vai ser equivalente a 2/6, né, 2 sobre 6, e a 1 sobre 3 também. Vamos conferir. Se eu dividir aqui, ó, 4 dividido por 2, né, 4 dividido por 2 dá quanto? Volta aqui, ó, para o 2. 12 dividido por 2, volta aqui, ó, para o 6. Ou seja, 4 dividido por 2 e 12 dividido por 2. Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu obtive a fração anterior, 2 sobre 6. E se eu continuar dividindo aqui por 2, se eu dividir 2 por 2, eu vou obter 1. Se eu dividir 6 por 2, eu vou obter 3. E observem que se eu dividir diretamente aqui o 4 pelo próprio 4, né, em cima e embaixo, numerador e denominador pelo próprio 4, eu vou obter aqui a primeira fração. Ó. 4 por 4.
4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Ou seja, 1 sobre 3, que é a fração justamente original aqui, ó, 1 sobre 3. Logo, 1 sobre 3 é equivalente a 2 sobre 6, que é também equivalente a 4 sobre 12. Tranquilo? Então, a compreensão das frações equivalentes é muito importante, é crucial para você conseguir deslanchar aí nos demais assuntos também que envolvem frações. A gente vai trabalhar com as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações no próximo vídeo e valeu!